Tá. Gente, agora estamos gravando, né? Pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar mais um seminário dos nossos seminários do Departamento de Física da UFJF, né? Hoje é dia 21 de dezembro de 2021. Neste ano, neste momento, nós teremos o último seminário do ano de 2021, né? Lembrando que nós retornamos a estes seminários do Departamento de Física e pretendemos continuar para o próximo ano. Então, antes de mais nada, é sempre importante lembrar que nós já temos, inclusive, seminários marcados para janeiro, né? E também seminários marcados para março ou abril. Acho que março, né? E então nós informaremos no futuro sobre esses outros seminários, né? E na data de hoje, gente, nós temos o professor Rafael Fortes Infante Gomes, né? Ele é um professor que trabalha sobre o tema informação quântica, né? E vai apresentar agora para a gente um seminário intitulado Informação Quântica e o Desenvolvimento de Novas Tecnologias, tá bem? Mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de ler rapidamente um pouco do currículo do professor Rafael, não é? Então, o professor Rafael, ele é bacharel em Engenharia Física, né? Mestre e doutor em Física pela UFSCar, né? E ele obteve esses títulos, né, com ênfase justamente no estudo de teletransporte de informação quântica, né? Ele também trabalhou organizando o 13º Simpósio Nacional, Simpósio Brasileiro, né, de Engenharia Física, e o primeiro Encontro Internacional de Engenheiros Físicos na UNILA, né? Também ele foi professor do curso de Engenharia de Inovação no ISITEC, né? Ele foi eleito embaixador de Iguaçu pelo Visit Iguaçu na inauguração do prêmio como reconhecimento ao evento, né? Ele também integrou a comissão organizadora do DEDEX UNILA e estabeleceu lá na UNILA, né, que é a Universidade da União Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu, estabeleceu a UNILA como parceira lá institucional na Conferência da ANPEI de Inovação 2019, né? Então ele está formando lá o primeiro grupo de pesquisa em informação quântica na UNILA com o professor Rodrigo Blut, tá bem? E está vinculado neste momento, né, um projeto de pós-doutoramento aqui na UFJF, tá certo, gente? Então, Rafael, muito obrigado, antes de mais nada, por você ter se disponibilizado a apresentar esse seminário sobre um tema muito interessante para a gente, né? Com certeza vai ser do interesse dos nossos estudantes de graduação, de pós-graduação e a vários professores do departamento também. Rafael, então, eu gostaria de passar a palavra para você e agora eu vou também tirar, tá bom, o som e o vídeo aqui, tá bom? Rafael, a palavra é sua, por favor. Bom, eu é que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra poder participar hoje desse momento com vocês. Eu estou falando aqui para a instituição da cidade onde eu nasci, a instituição onde eu comecei a minha carreira acadêmica. Comecei no curso de Engenharia Elétrica, até que eu resolvi trocar de curso e me mudei para São Carlos para cursar Engenharia Física na Federal de São Carlos, a UFSCar. Mas, além de toda a ligação emocional e todo o envolvimento, hoje eu trabalho num projeto de pós-doutorado com o professor Rodrigo Alves Dias, que também participa desse seminário. Nós temos um projeto na área de Quantum Machine Learning. O professor Valon é um dos que tem acompanhado o nosso trabalho, então fico lisonjeado pelo convite e agradeço pela oportunidade. Bom, rapidamente eu vou fazer aqui uma introdução sobre a minha formação e passar direto ao assunto que interessa. Eu tive uma experiência na MRS Logística, aqui da cidade de Juiz de Fora, e na Embrapa Instrumentação São Carlos. Eu trabalhei na MRS antes de cursar Engenharia Física, e na Embrapa eu fiz estágio. Me formei na UFSCar em Engenharia Física, onde eu também fiz meu mestrado e meu doutorado na área de teletransporte de informação quântica. Trabalhei na FAI como tradutor de projetos científicos, trabalhei como professor no Instituto Superior de Inovação e Tecnologia em São Paulo, como docente do curso de Engenharia de Inovação, e logo depois entrei na Universidade Federal da Integração Latino-Americana para o curso de Engenharia Física, onde atuei como coordenador de curso praticamente por 4 anos. A minha formação em linhas de pesquisa, eu concluí a minha graduação com um trabalho com ênfase em criptografia quântica, e no mestrado e doutorado, teletransporte quântico. No mestrado, teletransporte quântico utilizando estados parcialmente emaranhados, ou seja, estados puros, mas com grau de emaranhamento que não é igualmente distribuído entre os estados, e no doutorado, trabalhando já aí sim com estados mistos, aumentando o grau de complexidade dos sistemas e, ao mesmo tempo,
trazendo a descrição desses sistemas para um cenário mais realista. Bom, vamos falar sobre bits e qubits. O que seriam qubits? Bits, para quem tem alguma noção, são a representação de duas possibilidades. Você tem aí diversas formas de caracterizar um bit, inclusive dentro de uma visão clássica e filosófica, matemática, ou dentro de um sistema físico, onde só duas possibilidades são permitidas. A isso a gente associa uma nomenclatura de 0 para uma delas e 1 para outra. Um qubit, ou seja, um bit quântico, representa um sistema físico que pode transitar entre esses estados extremos. Ele pode ser 0, ou ele pode ser 1, ou ele pode assumir uma configuração intermediária entre 0 e 1. E o que caracteriza um computador quântico é exatamente o fato de te permitir trabalhar com qubits, ou seja, bits quânticos. A definição formal de um qubit, da forma mais simples, segue uma estrutura matricial, dada por um vetor de duas dimensões, onde eu tenho como definição o vetor 0 é um vetor coluna, onde eu tenho 1 na primeira coordenada e 0 na segunda, e um vetor 1 seria o contrário. Eles são ortogonais, ou seja, o produto escalar deles resulta em um resultado nulo, e, ao mesmo tempo, normalizados. Então, o produto escalar deles resulta em 1. Aqui um exemplo de uma superposição, que representa exatamente a definição de um qubit. Eu tenho um vetor do tipo mais e menos, que seriam os autoestados do operador H, da base Hadamard, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui eu tenho um vetor que existe como uma superposição entre 0 e 1, aqui a 45 graus entre o meu eixo, representado pelos vetores ortogonais 0 e 1, e o outro vetor menos, também a 45 graus abaixo do 0. Então, a definição formal de um bit quântico nada mais é do que a superposição de dois estados de base, 0 e 1, onde eu posso ter dois coeficientes arbitrários, alfa e beta, que obedecem a uma condição de normalização, onde o módulo ao quadrado de alfa mais o módulo ao quadrado de beta é igual a 1. Tá? E eu consigo representar esse estado dentro de uma representação pictórica que a gente chama de esfera de Bloch, onde qualquer ponto na superfície dessa esfera representa um estado quântico puro, ou seja, sistemas que podem ser descritos por um vetor de estado, uma função de onda, ou por um ket, como a gente vê nessa representação, e qualquer ponto interior à esfera seria um estado misto. Significa que o meu sistema já interagiu com outro sistema externo, um ambiente, e perdeu algumas dessas propriedades para esse sistema. Então, isso faz com que ele reduza a pureza e o tamanho do vetor, que a princípio seria de módulo unitário, ele passa a ser menor do que 1. Aqui eu consigo representar os coeficientes associados a 0 e 1 com dois parâmetros apenas. O θ, que representa o ângulo entre o eixo que engloba os vetores 0 e 1 com o meu estado, e o φ, que representa o ângulo ali no plano XY. A diferença entre a representação anterior e essa é a conveniência para descrever o meu sistema. Na anterior, eu tinha 0 e 1 formando um ângulo de 90 graus. É uma representação mais adequada quando eu penso, por exemplo, em polarização de fótons. Aqui, quando eu coloco 0 e 1 defasados de 180 graus, é uma representação mais adequada para sistemas de spin. Bom, a computação quântica, ela se inspira na computação clássica e vai além, né? Aqui uma representação das portas lógicas clássicas, da porta AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR e XOR, XNOR, onde normalmente na computação clássica a gente usa portas lógicas que são irreversíveis, o que não representa um grande problema, embora eu não consiga recuperar a minha informação antes da transmissão que ocorre em uma determinada operação, isso não inviabiliza o meu processo computacional. Já dentro do processo de computação quântica, a gente usa portas lógicas reversíveis para que os estados não sejam perturbados, não tenha uma quebra de coerência, não tenha um gasto de energia do sistema, porque toda operação irreversível aumenta a entropia do ambiente onde eu me encontro, e mais do que isso, porque sistemas quânticos são sensíveis às medidas, então eu faço o possível para não perturbar o meu sistema e só fazer medidas no momento apropriado, normalmente no fim do algoritmo. Aqui, então, um exemplo das portas lógicas que atuam em 1 qubit, eu tenho
As principais, a Hadamard, que cria uma superposição de 0 e 1, as matrizes de Pauli, X, Y e Z, que aplicam rotações no meu qubit bem específicas. A matriz de Pauli X é o equivalente clássico à porta NOT, ela inverte os bits 0 e 1, e a porta de fase, que acrescenta uma fase no meu qubit quando ele vale 1. Acrescenta uma fase complexa, I. E aqui, alguns exemplos de portas lógicas de 2 qubits. Eu tenho a NOT controlada, porta swap, a Z controlada e a fase controlada. O que significa esse controle? Significa que o estado do meu segundo qubit só vai ser alterado se o estado do meu primeiro qubit, por convenção, na escrita das matrizes, for igual a 1. Quando o estado do primeiro qubit é igual a 0, nada acontece com o segundo. Se o estado do primeiro for igual a 1, no caso da NOT controlada, o segundo qubit vai sofrer um processo de inversão de bit. No caso da Z controlada, ele vai sofrer um processo de inversão de fase. Se o segundo for 1, ele vai para -1. E na fase controlada, eu ganho uma fase complexa. E a swaps, ela simplesmente permuta meus 2 qubits. Como que eu faço, então, a preparação de um qubit, ou seja, um estado puro, um bit quântico, algo que eu possa definir como sendo 0, 1 ou um estado intermediário entre essas duas opções? Uma das formas de fazer isso, analisando uma representação geral, aqui descrita pelo experimento de Stern-Gerlach, onde eu tenho um átomo, de acordo também com a proposta de Feynman, eu tenho um feixe de átomos neutros que passa por um campo magnético heterogêneo, e esse feixe sofre uma deflexão cujo gradiente da força do campo magnético atuaria em cima do spin desse átomo neutro. Então, ele não é eletricamente carregado, mas mesmo assim eu consigo 2 feixes distintos. Se eu filtro um dos feixes, que no caso seria o feixe inferior, eu sei que os feixes de cima vão sair todos com o mesmo spin, no caso, spin up ou spin down. E uma das formas de implementar uma operação lógica seria aplicar rotações dentro do meu campo magnético, do meu sistema, em cima desses qubits. Então, se eu tenho, por exemplo, um estado quântico representado como uma superposição de 0 e 1, eu posso aplicar a operação X, ou seja, uma rotação no meu sistema que faça uma inversão na forma como eu meço e enxergo esses spins. Então, alfa 0 vira alfa 1, beta 1 vira beta 0. Mesma coisa aqui para a porta Z e para a porta Hadamard, que no caso cria uma superposição entre esses estados de base. Todas elas são simplesmente rotações no espaço dessa minha propriedade que eu enxergo como um bit quântico. Alguns sistemas físicos que podem apresentar esses qubits, eu tenho aqui, por exemplo, spins, como eu mostrei na esfera de Bloch. Eu tenho fótons, que podem ter polarizações ortogonais. E eu tenho as energias de um átomo. Se eu consigo trabalhar sempre dentro dos 2 primeiros níveis, um estado fundamental, que seria o 0, e o primeiro estado excitado, por exemplo, eu posso aplicar um pulso de laser em cima do meu átomo e fazer com que o elétron na camada mais externa efetue essa transição. Então, eu tenho só 2 possibilidades de energia para serem assumidas e possivelmente configurações intermediárias que caracterizariam o qubit, dependendo da manipulação que eu aplico sobre o meu sistema. Primeiro, então, das aplicações que eu vou falar é a de teletransporte quântico. Depois eu vou discorrer rapidamente sobre criptografia quântica e um pouquinho sobre pontos quânticos e focar em computação quântica. Teletransporte quântico foi a área que eu me especializei no mestrado e doutorado. Aqui uma frase famosa do Einstein de que a mecânica quântica seria cálculo com magia negra. E aqui uma representação ilustrativa de uma pessoa que entra num ponto e tem a cabeça saindo do outro. Não é isso que o teletransporte quântico descreve. Ele descreve, na verdade, uma troca de informação e não uma troca, ou seja, uma permuta de matéria. Qual é a diferença? Aqui nessa figura eu tenho uma ilustração bem clara desse processo. Eu tenho aqui 2 qubits em posse da Alice, que seria a emissor e receptor dentro de um processo. A gente chama A de Alice, B de Bob. Então, a Alice possui 2 qubits e o Bob 1. A Alice e o Bob compartilham um estado emaranhado. Eu vou discorrer um pouco mais adiante, que seria uma forma de conectar esses 2 estados quânticos. E a Alice quer mandar um qubit para o Bob. Ela quer que o estado do Bob assuma a configuração original
desse qubit que ela quer enviar. Só que ela não vai mandar no qubit, ela vai fazer operações locais cuja consequência é que o estado do Bob assuma essa mesma configuração do estado da Alice. Então, o emaranhamento que ela mantinha com o Bob é transferido para os 2 qubits que ela possui e, no final do processo, o Bob tem um qubit exatamente com a configuração que ela queria enviar. Como que funciona, então, o processo? A gente assume que os dois estão separados espacialmente, mas isso não é uma condição restritiva, isso pode acontecer dentro de, por exemplo, uma mesa ótica de um laboratório. Mas aqui uma ilustração, a Alice na casinha vermelha e o Bob na casinha azul, ambos compartilhando aqui pelo telhado um canal emaranhado. Então, eu represento a minha informação original como um estado arbitrário, onde eu não sei quem são os coeficientes alfa e beta. Se eu souber qual seria o valor desses coeficientes, eu não precisaria aplicar o processo de teletransporte. Eu simplesmente conversaria, eu, no caso, representando a Alice, conversaria com o Bob e pediria para que o Bob reproduzisse o meu estado original. O objetivo do teletransporte primordial é enviar um estado quântico sobre o qual você não dispõe informações sobre ele e nem pode dispor. Se você mede, você destrói as propriedades do estado. Se você sabe qual é o estado, não faz sentido executar o algoritmo. Então, qual seria uma aplicação? Por exemplo, uma informação criptografada que pode vir dentro de um processo da definição de uma senha do banco, do seu cartão de crédito ou algo assim, e você quer que essa informação seja enviada sem que nem você tenha acesso a ela. Alice e Bob compartilham, então, um canal perfeitamente emaranhado, a gente tem certeza disso porque os dois possuem o mesmo coeficiente, que é 1 sobre raiz de 2, que implica apenas que eles possuem a mesma probabilidade de colapso. Se eu fosse medir o valor desses 2 qubits, ou eu ia obter 0 para os dois, 0, 0, ou 1 para os dois, 1, 1. Bom, a Alice, então, aplica uma medida conjunta entre a informação original que ela quer enviar e o estado que pertence a ela dentro do canal que ela compartilha com o Bob, através aqui de um par de medidas. Isso faz com que o estado do Bob colapse para uma determinada configuração. Quando o processo acaba, eles se comunicam e o Bob consegue corrigir a informação, mesmo sem medir o sistema, para que ela fique exatamente igual à informação que a Alice queria enviar. Então, um pouco de contas para ilustrar o processo. Como que essa medida é feita? Existe um conjunto de estados de base, que a gente denomina de base de Bell, e matematicamente eles possuem uma estrutura semelhante à da base computacional. Em termos de projeções, a gente vê aqui, por exemplo, o 00 é φ mais φ- sobre raiz de 2, o φ é o 00 mais 1 sobre raiz de 2. Quando a gente reescreve essas contas, ou seja, o estado da Alice em conjunto com o canal que ela compartilha com o Bob, a gente entende que o estado geral pode ser reescrito dessa forma, onde a Alice pode medir seus 2 qubits em função da base de Bell, φ mais, φ menos, ψ mais e ψ menos, e para cada um dos 4 resultados possíveis, o estado do Bob vai colapsar para uma configuração distinta. Essas são as 4 possibilidades que possuem a mesma probabilidade de sucesso, cada uma dada por 1/4. No primeiro caso, lembrando que todo processo quântico é probabilístico e você não controla qual vai ser o resultado da sua medida, então existem 4 possibilidades, mas para cada uma das possibilidades é possível que o Bob é passível de correção por parte do Bob em relação ao estado. Então, quando eu somo as 4 probabilidades, eu tenho certeza que o meu processo vai acontecer com fidelidade 1 e com certeza, ou seja, probabilidade 1. Então, se o Bob tem alfa 0 mais beta 1, o processo deu certo. Se ele tem alfa 0 menos beta 1, ele pode aplicar uma sigma z e recuperar o estado dele, porque ele vai atuar só aqui no 1. Se ele tem beta 0 mais alfa 1, ele pode aplicar uma sigma x e inverte o valor dos bits, ele tem alfa 0 mais beta 1. E no último, ele pode aplicar uma combinação de sigma z e sigma x, ele também recupera o estado original. Para saber qual operação ele vai aplicar, é preciso que a Alice se comunique com o Bob, de preferência por um canal clássico, para que não tenha interferência, para que também a informação não seja probabilística, e dessa forma o Bob consegue escolher a correção adequada e obter o estado que a Alice queria mandar exatamente na mesma configuração. Antecipadamente eu respondo uma pergunta, se isso não violaria, por exemplo, algo que preocupava Einstein, que motivou a escrita do
paper que originou o paradoxo EPR, se a transmissão de informação não seria feita em um processo que violaria, por exemplo, o limite da velocidade da luz. Não, porque no caso, de acordo com o que é previsto pela relatividade, a gente não tem a proibição de processos instantâneos. O que a gente tem é algo que proíba a transmissão de uma informação de forma instantânea. Um processo completo onde você controle e consiga prever o que vai acontecer. E não é o caso, porque ele é probabilístico. Então, a Alice não controla quais são os seus resultados após a medida, e o Bob não sabe o que a Alice obteve até que eles entrem em contato. Se você considera todo o conjunto, vai levar um tempo muito maior do que a luz levaria entre um ponto a outro. Então, não há violação da teoria da relatividade. Bom, basta então que a Alice mande 2 bits clássicos e o Bob vai entender se ela obteve φ+, φ-, ψ+, ou ψ-. E com isso ele consegue corrigir, de acordo com essa tabelinha, e o processo funciona na teoria com certeza, com total e fidelidade 1, que a gente chama a comparação entre o estado de saída e o estado de entrada. Ele sempre consegue obter o estado de entrada. Aqui uma representação esquemática do circuito projetado para efetivar o processo de teletransporte. Hoje a gente já consegue, por exemplo, acesso à plataforma da IBM e consegue simular perfeitamente um processo como esse, claro, com os erros que são naturais do sistema, mas a ideia é a seguinte: eu tenho aqui o psi, que é o estado que a Alice quer mandar, a segunda linha é o qubit que pertence a ela do canal, que vai ser emaranhado com Bob, e o terceiro é o qubit do Bob. Esse bloco aqui, onde eu tenho H seguido de uma bolinha com a porta X, é a aplicação de uma porta Hadamard seguido de uma C0. Eu crio um emaranhamento entre o qubit da Alice e do Bob. Esse outro bloco, onde eu tenho uma C0 em sequência de uma Hadamard, transfere um emaranhamento para os 2 primeiros qubits da Alice. A Alice aplica uma medida conjunta nos 2 primeiros qubits e depois o próprio sistema só automaticamente aplica as correções, seja ela uma σx, σz ou a combinação das duas, de acordo com o resultado das medidas obtidas por Alice. E é claro que dá para você transformar isso em um cenário mais complexo e mais realista. Foi o que eu trabalhei nos meus projetos de pós-graduação, e mais no final da apresentação eu comento os resultados. Aqui só para mostrar que eu consigo modelar um canal que não é perfeitamente emaranhado. Então, 0, 0 e o seno de θ e o 1, 1, eles são associados a um cosseno de θ e seno de θ, que podem assumir qualquer valor. Então, eu não tenho necessariamente que ter um canal com o mesmo grau de balanceamento no emaranhamento desses qubits. E, ainda por cima, eu posso aplicar processos de decoerência, tanto nos qubits do canal, que pertencem a Alice e o que pertence ao Bob, como no estado que a Alice quer mandar. Posso escolher também uma base projetiva de medidas que não seja perfeitamente emaranhada, e claro que isso não traz fidelidade ao processo, nem sempre eu consigo obter êxito, mas em muitos casos sim, e são esses casos que interessam. E a grande vantagem de trabalhar com esses modelos é que permite uma descrição muito mais próxima daquilo que você encontraria no sistema real. Aqui uma representação esquemática do primeiro processo de teletransporte quântico, realizado aqui em 97, aqui um experimento realizado nas Ilhas Canárias, entre as ilhas de La Palma e Tenerife, separadas por 144 quilômetros, provando que o processo de teletransporte foi executado e muito bem sucedido, num ambiente com uma interferência menor do que seria dentro de um laboratório convencional. E aqui a capa da Science, em junho de 2017, mostrando o anúncio da China de um satélite quântico que transmitiria qubits emaranhados sem detalhar exatamente como seria o funcionamento desse sistema, mas mostrando que a China estava entrando de uma forma bem efetiva dentro dessa corrida tecnológica, o que motivou também uma reação por parte de um conglomerado europeu, que eu vou comentar no final, a emitir um manifesto quântico para que exista, vamos dizer, um avanço dentro dessa competição para que todas as nações sejam equalitárias dentro dessa corrida tecnológica. Bom, passando agora então para a computação quântica, eu inicio aqui com a frase famosa do Thomas Watson, que era diretor da IBM em 1943, onde ele acreditava que existiria um mercado mundial para talvez até 5 computadores, nenhum deles de uso pessoal. E a gente tem aqui a ilustração
é o primeiro sistema quântico reconhecido como um computador quântico, embora não universal, lançado aí pela D-Wave no final da década passada. Vou discorrer rapidamente sobre alguns dos principais algoritmos usados na computação quântica, depois eu falo sobre esses sistemas, as empresas e as aplicações. O primeiro algoritmo, o algoritmo de Deutsch, é um algoritmo mais simples que serve para determinar se uma função é ou não é balanceada. Isso significa que eu tenho um algoritmo que me diz se a partir do momento que eu entro com meus estados dentro do circuito, meus qubits, e eles passam por um mecanismo que a gente chama de oráculo ou caixa preta, é algo que eu não tenho acesso e não entendo o que o sistema faz, eu só sei que ele aplica uma determinada operação e me devolve uma saída. E o método proposto pelo Deutsch, foi depois expandido para o algoritmo de Deutsch-Jossa, é determinar para exemplos onde o sistema aplica uma função que determina se a resposta vai ser balanceada ou alternada. Balanceada é se as duas saídas são iguais. Se a função aplica a mesma lógica para os mesmos estados de entrada, seja ele 0 ou 1, então f de 0 tem o mesmo valor para f de 1, seria o F0 e F3, ou alternado F1 e F2. E a lógica do algoritmo segue essa estrutura. Eu tenho duas possibilidades de ter uma função balanceada e duas possibilidades de ter uma função alternada. Se eu fosse fazer isso num caso clássico, eu teria mais etapas do que no caso quântico, quando eu expando esse sistema para ordens superiores. Então, o quântico, além de ter um número de etapas menor, implica que você vai ter um ganho de tempo também no sistema e de processamento. Embora ele não tenha, assim, uma finalidade imediata muito clara, mas é um algoritmo elaborado para mostrar que existe um ganho computacional caso você tenha à sua disposição um computador quântico. Aqui o algoritmo de Bernstein-Vazirani, que te permite descobrir qual é a chave, ou seja, a operação que o seu oráculo aplica sobre um determinado estado de entrada, onde você não conhece o mecanismo, mas sabe qual é a saída. Então, para várias tentativas, você vai ter vários tipos de saídas diferentes, mas ele permite que você consiga, executando o algoritmo e medindo todos os estados de saída, determinar qual é a chave, ou seja, a estrutura interna desse algoritmo quântico. Se você fosse fazer isso num sistema clássico, você teria que repetir várias tentativas, ao contrário aqui do quântico, que uma medida revela qual é o estado, ou qual é a configuração que o seu sistema foi projetado para atuar dentro de um estado de entrada. Temos aqui um algoritmo famoso, o algoritmo de Grover, que é conhecido como algoritmo de busca, popularmente chamado de algoritmo da busca pela agulha no palheiro, onde você tem, por exemplo, uma série de informações, como se fosse dentro de um catálogo telefônico, e você faz uma varredura para descobrir uma única informação. Num caso clássico, na média, a gente estima que você tem aqui, se tem 100 informações no catálogo, você teria que fazer pelo menos 500 tentativas na média. Às vezes no começo, às vezes no final, na média metade. Aqui no caso do algoritmo de Grover, a gente tem duas operações básicas que são efetuadas em cada etapa. Uma delas é uma inversão de fase e outra uma inversão sobre a média. Isso permite que você tenha um ganho, a princípio exponencial, de vantagem em relação ao sistema clássico, e consiga determinar, encontrar essa informação num número de etapas que temos aqui o Alan, que assistindo o seminário, ele sabe muito bem que aquilo que foi proposto no modelo teórico não é, de fato, o que já foi determinado para o modelo prático, mas algo proporcional à raiz de N passos, mais ou menos nessa ordem. Você tem que também levar em conta a complexidade na preparação dos estados do seu sistema e como você vai projetar o sistema para operar, e aí sim, depois o tempo de execução. O fato é que você, mesmo assim, tem um ganho substancial em tempo e número de passos em comparação com o caso clássico. E o mais famoso deles, o algoritmo de Shor, é o que tanto assusta a todo mundo que tem interesse nessa área, tem interesse em criptografia, segurança de dados, especialmente quem está ligado ao setor financeiro, que é um algoritmo que prevê a decodificação de qualquer número inteiro em seus fatores primos. Hoje, o nosso método de segurança principal é baseado na criptografia RA, que foi desenvolvida no MIT na década de 80, e basicamente ela reside, nossa segurança toda, reside na seguinte propriedade.
Se eu tenho dois números muito grandes, primos, P e Q, e multiplico esses dois números, eu tenho um número N que é muito maior, número composto. A chave para, vamos dizer, acessar o nosso e-mail, uma conta, ou até desbloquear o nosso telefone, seria entrar com os valores de P e Q. O N, que é o produto dos dois, ele é público, é um algoritmo de chave pública, não tem problema você saber quem é o número final. O que você não consegue é descobrir quem são os números que deram origem a esse número composto, porque hoje esses números são tão grandes que qualquer computador clássico não tem como efetuar esses cálculos com todas as tentativas num tempo de existência hábil. Mas no caso quântico, sim, você consegue determinar isso. Eu vou mostrar um gráfico, uma tabela comparativa que dá uma ideia. Então, eu tenho aqui essa relação, eu tenho uma base A, que elevada a Q-1 vezes P-1, onde Q e P são primos, é congruente a 1, módulo PQ. Tá? Estou trabalhando aqui uma aritmética modular. Então, eu tenho aqui uma figura esquemática do que seria o algoritmo de Shor. Eu tenho uma transformada quântica de Fourier aplicada sobre os meus estados iniciais, que afeta só os primeiros qubits, e uma série de qubits auxiliares entrando aqui na parte inferior do circuito. Tenho aqui uma função oráculo que, para cada um dos estados de entrada resultantes dessa transformação quântica de Fourier, sofre uma nova transformação e grava essa informação nos qubits auxiliares. Então, para cada A, ou seja, um estado genérico na linha de cima, eu vou ter agora x elevado a A na linha de baixo, módulo N, e eu tenho uma superposição resultante dessa transformação e aplico sobre os qubits de cima uma nova transformada quântica de Fourier e depois meço. Tudo isso para dizer o seguinte: quando eu meço esses qubits no final do processo, eu encontro um número que é proporcional aos números que eu estou procurando que decodificam o número N, ou seja, P e Q. Então, aplicando o algoritmo de Euclides do máximo divisor comum, eu consigo, em algumas etapas, rodando o algoritmo de Shor algumas vezes, determinar quem é esse número composto. E aí, a comparação entre eles é desigual. Se eu tenho, por exemplo, um número de 512 bits, ele levaria 4 dias para ser fatorado por um algoritmo clássico, 34 segundos com o algoritmo de Shor. Se expandir um pouco mais e pegar um número de 4.096 qubits, eu teria um tempo de 4,8 horas, usando o algoritmo de Shor, e 100 bilhões de quatrilhões de anos. Ou seja, ninguém aqui estaria vivo para ver a resposta do meu computador. E ainda na fase que a tecnologia dos computadores quânticos se encontra, não dá para ter uma grande preocupação com a quebra da segurança de todos os nossos dados, mas a expectativa é de que esse momento um dia vai chegar. E é por isso que a área de criptografia foi a primeira, a criptografia quântica foi a primeira a receber investimentos do setor privado, especificamente de bancos e agências de segurança nacionais, exatamente porque, da mesma forma que a criptografia clássica vai ser vencida pela quântica, existe uma forma de encriptar dados oriunda da criptografia quântica que, a princípio, tornaria esse processo praticamente inviolável. Bom, falando então aqui de alguns produtos comerciais, aqui uma foto que eu tirei dentro de um congresso que eu participei em Boston, fui como ouvinte, em 2019, que é o futuro da computação quântica, criptografia quântica e sensores quânticos. Me chamou a atenção o fato desse congresso ser organizado por uma entidade ligada ao mercado financeiro e não por uma universidade, um centro de pesquisa em si. Então, eles reuniram vários players, vários participantes dentro desse jogo, que incluem acadêmicos, estudantes, que incluem investidores, que incluem os desenvolvedores dos sistemas quânticos, que hoje estão dentro desse cenário, para que todos, de alguma forma, pudessem conversar, apresentar suas ideias e ter uma ideia mais ampla do que tem acontecido dentro dessa disputa. Eu começo aqui discorrendo rapidinho sobre os dois modelos da D-Wave, D-Wave 1 e D-Wave 2, e a D-Wave é um caso particular de computação quântica. A grande maioria dos dispositivos, esses dispositivos são baseados em modelos de portas lógicas, da mesma forma como a gente aprende nos livros
que eu venho mostrando na apresentação, você tem a sua sequência de fios, que representam os qubits, e em cada fio você tem blocos que representam essas operações lógicas. Então, quando tem um computador quântico baseado em portas lógicas, espera-se que você, como controlador, consiga manipular individualmente cada qubit e saiba que você está aplicando qual operação e o que você faz sobre o seu sistema. Isso te permite não só atingir um número de operações muito mais ampla, mas também buscar tal universalidade que é o que garantiria que um computador quântico pudesse cumprir todas as funções de um computador clássico e aquelas que se propõem a serem resolvidas por um dispositivo quântico. Porém, o sistema da D-Wave não segue essa estrutura. Ele segue a estrutura de um processo chamado annealing, que em português a tradução mais próxima seria recozimento. O processo de annealing ou recozimento, dentro da definição formal, acontece quando a gente tem, por exemplo, uma chapa de metal muito quente e coloca ela para esfriar de uma forma muito rápida. Isso faz com que, ou rápida ou abrupta, né, mesmo que você deixe o metal descansando por um bom tempo. Isso faz com que todos os átomos e todas as configurações elementares dos constituintes desse material assumam seu estado de mínima energia. E com a D-Wave não é diferente. Aqui não tem um processo de aquecimento e resfriamento, pelo contrário, eles operam dentro de uma câmara que chega a uma temperatura próxima de 0,015 Kelvin, é uma temperatura bem baixa, e é um computador quântico que funciona com o princípio físico da supercondutividade. Então, necessariamente, ele tem que operar com uma temperatura muito próxima do 0 Kelvin. A diferença é que o chip desse processador funciona segundo esse princípio de annealing. Você não controla individualmente o que cada qubit faz, mas você entende como funciona o mecanismo e sabe que todos eles vão assumir uma configuração que leve o seu sistema a um estado de menor energia, ou estado fundamental. E isso é perfeitamente adequado para problemas de otimização. Um deles, muito conhecido, o problema do caixeiro viajante, que determina a menor rota entre dois pontos dentro de várias escolhas intermediárias possíveis. Então, foi o primeiro deles a ser lançado, foi uma empresa canadense, a D-Wave, e na época sofreu uma retaliação imediata da comunidade científica, porque diziam que ele não era quântico e nem sabiam como era a estrutura interna e as propriedades desse sistema. Depois de um tempo, entenderam, reconheceram que sim, que ele é quântico, que ele se propõe a resolver esses problemas, porém não é universal, ele não vai conseguir executar um algoritmo de Shor num tempo hábil e de uma forma escalável, que é um termo que a gente usa quando você quer aumentar a complexidade de qubits do seu sistema. Porém, ele é extremamente rápido, ele consegue resolver problemas na ordem de milissegundos ou microsegundos, dependendo do problema, e ele é, de fato, escalável em termos do número de qubits. Você tem hoje o computador da D-Wave com cerca de 2.048 qubits. A maioria dos sistemas hoje tem 30 qubits, ou menos do que isso. E na sequência, hoje, que é o sistema que possui mais mídia no momento, mais falado, e não à toa aquele que tem sido conseguido mais destaque, o computador quântico lançado pela IBM. Eu falo isso porque boa parte dos algoritmos e o próprio processo de teletransporte quântico nasceram em publicações dentro da IBM, na década de 80, pelo Charles Bennett, que era um pesquisador que trabalhava na empresa, e então existe toda uma ligação histórica envolvendo a IBM e o desenvolvimento da área de computação quântica. A IBM lançou há poucos anos um programa chamado IBM Quantum Experience, e junto com isso tem computadores quânticos, onde uma parte desses computadores é disponibilizado para acesso livre pelo público, outras para quem trabalha na empresa ou de alguma forma é parceiro ou membro do time da IBM, vou comentar sobre isso depois, e funcionam também com qubits supercondutores e em um modelo de portas lógicas. Eles começaram com computadores de 5 qubits, tinha um de Melbourne, que tinha 16, que depois foi restringido o acesso ao público, e agora ela anunciou um que eu vou comentar um pouco mais para frente. Bom, aqui a proposta da IBM, aqui um gráfico comparativo de como uma ideia de como funciona o sistema. Você tem um simulador que representa aquilo que você observaria na máquina, só que com muito mais precisão, porque ele não está sujeito aos mesmos erros.
e você tem acesso à máquina em si, por enquanto, para poder rodar esses algoritmos mais simples. Hoje, os computadores que são disponibilizados, por exemplo, para nós pesquisadores, são as máquinas de 5 qubits e um especial de 1 qubit, que aí sai um pouco fora do escopo. Tá? Então, aqui a gente tem uma figura esquemática dos resultados que você obtém de um algoritmo qualquer rodando nesse sistema. Eu tenho aqui 000, 001, todos os estados possíveis associados a 3 qubits, e aqui, quanto maior a barra, significa que mais provável é o resultado de saída. Então, esse aqui, 101, estaria no simulador com 94,3% de chance de êxito. Na máquina real, que é sujeita a processo que a gente chama de decoerência, que é a perda de coerência dos meus qubits, que é a ação do ambiente externo eliminando essas propriedades, ela cai muito, 46%. Então, isso mostra a defasagem que existe entre essas máquinas, no estágio onde elas se encontram atualmente, que a gente chama de NISQ, Noise Intermediate Scale, que são computadores que ainda sofrem muito a influência desse tipo de ruído, mas já executam com alguma razoabilidade determinados tipos de operações e aquilo que se esperaria num caso ideal, né? Você tem uma perda de metade da eficiência aqui em relação ao seu estado final. E aqui embaixo uma figura esquemática de como a plataforma pode ser visualizada. Você pode colocar as portas lógicas como se fosse mesmo um diagrama, uma analogia até com blocos de construção, por exemplo, de um Lego, ou você pode simplesmente programar e, quando necessário, visualizar. Ele se propõe basicamente a resolver, principalmente a resolver problemas de machine learning, otimização, finanças e na busca de novos materiais através da compreensão das propriedades de moléculas e átomos. Na sequência, eu falo da empresa Rigetti, que atua no mesmo nicho da IBM, também com qubits supercondutores, também tem o seu computador quântico. Se na IBM a plataforma chamava Qiskit, ou seja, é um kit de simulação quântico, aqui a gente tem uma linguagem chamada Quill e um sistema chamado Forest. Aqui algumas das aplicações que ele se propõe a resolver, considerando inteligência artificial, simulação climática, segurança cibernética e assim vai. E aqui uma figura esquemática, mais ou menos, da estrutura de como funciona esse modelo da Rigetti. E uma das notícias mais recentes é que eles fizeram uma parceria com a Azure, que é uma plataforma da Microsoft. Vou comentar sobre ela na sequência também. A Rigetti, vou mostrar para vocês no gráfico, ela afirma ter feito o primeiro computador quântico comercial, ou pelo menos acessado pela nuvem, escalável. Dá para ver que ela está, de certa forma, rivalizando com o sistema da IBM. E, bom, só o tempo vai dizer qual das duas vai conseguir tomar a liderança dentro dessa corrida. Mas tudo indica que é uma empresa bem sólida e estabelecendo cada vez mais parcerias com outras empresas que atuam no ramo. Aqui, mostrando que a Google também entrou nessa corrida, né? Quando a D-Wave lançou os primeiros modelos, a Google foi um dos compradores. Na época, cada caixa preta da D-Wave custava cerca de 10 milhões de dólares. Eram poucos os que tinham poder aquisitivo para comprar. Google foi um deles. A NASA também adquiriu um e a Lockheed Martin, todas elas de uma certa forma fizeram uma parceria. E desde então a Google também investiu num laboratório voltado para o desenvolvimento de computadores quânticos. Hoje, existe uma linguagem chamada Cirq, que a Google disponibiliza para, assim como a gente pode entrar na plataforma da IBM, você pode acessar a plataforma da Google, com uma diferença. O da Google não vai te permitir acessar o hardware físico que eles estão desenvolvendo, ao contrário da IBM, porém, você tem acesso a um simulador que tem mais qubits virtuais do que os da IBM. Se os da IBM hoje tem 5, da Google tem 30. Então, a vantagem, a princípio, seria essa. Na sequência, Microsoft, com o Azure, que faz parte de um programa bem ambicioso da empresa. A Microsoft tem uma instalação onde também eles desenvolvem o seu equipamento, seu próprio computador quântico, e
Em paralelo, eles desenvolvem esse sistema que permite que usuários de outras empresas usem a nuvem da Microsoft para poder desenvolver novos algoritmos, testar algoritmos, testar o próprio sistema, expandir e buscar, inclusive, formas de corrigir. Isso é bem comum ainda nesse estágio inicial. A própria IBM tem um tutorial sobre isso, de como você pode contribuir identificando erros e melhorando o sistema da empresa. Então, o Azure faz parte de um programa bem amplo que permite que você tenha acesso aos computadores quânticos de outras empresas ao mesmo tempo que ela monta o seu próprio dispositivo. Aqui algumas das parcerias. Tem já com a Honeywell e a IonKey, que eu vou falar na sequência, com a KCI, a OneQubit, a própria Microsoft, claro, e a Toshiba. A Toshiba já vem trabalhando com isso também desde o final da primeira década do novo milênio, quando ela começou a investir no desenvolvimento de feixes de laser emaranhados que teriam aplicações para o serviço militar nos Estados Unidos. A Amazon também entrou no cenário e permite que você acesse outras plataformas através do sistema que ela disponibiliza. Uma delas seria, a princípio, a IonQ, a Force, e você não acessa direto no sistema da Amazon. Você, através de um plano, uma assinatura, pode acessar esses sistemas, incluindo o sistema da D-Wave. E agora, mudando um pouquinho de aplicação de sistema físico. Todos esses que eu mostrei até então eram baseados em qubits supercondutores. Aqui, uma empresa que tem que se destacar cada vez mais na área de qubits fotônicos, mais uma empresa canadense, a Xanadu, que tem uma linguagem, uma plataforma que te permite acessar os simuladores da empresa, chamada PennyLane, e um sistema físico óptico, chamado Strawberry Fields. Esse sistema físico é baseado na construção de um chip fotônico que é dividido em 3 etapas. A primeira delas são os squeezers, onde você tem a preparação dos estados. Na segunda, você tem os interferômetros, que criam as operações de interação entre os qubits. E na última etapa, as medidas em si. Eles têm uma série de aplicações muito interessantes, todas elas voltadas primordialmente para a área de machine learning. Então, aqui alguns dos exemplos: otimização, química quântica, problemas de computação quântica em geral. E se você, de alguma forma, tem um trabalho que precisa do acesso a essa empresa ou a plataforma dela, você pode entrar em contato com eles e pode conseguir também o acesso ao Strawberry Fields. E aqui, mais um sistema agora, chamado de armadilhas iônicas. 2 empresas se destacam nesse ramo, a IonQ e a Honeywell. Os qubits de armadilhas iônicas, eles funcionam com um sistema diferente, onde você consegue, a partir de, a princípio, com íons carregados positivamente, você tem um trânsito livre desses íons dentro de um sistema confinado. Então, aumentando ou diminuindo a intensidade do campo magnético, você consegue manipular a corrente de spin desses qubits, e com isso você tem outros tipos de aplicações, de avanços, de ganhos, e uma das vantagens que eles alegam é uma controlabilidade muito precisa e também a possibilidade de escalar esse sistema de uma forma melhor do que os precedentes. Aqui uma startup, né, todas elas de alguma forma participaram desse congresso que eu mencionei em Boston, algumas não estavam lá, outras sim, e uma delas era essa, Zapata Computing, que tem como um dos CEOs o desenvolvedor do sistema Siri da Apple. É uma startup de Boston que nasceu já voltada para resolver problemas principalmente voltados para a área de química quântica, e estão contratando programadores e profissionais que atuam no ramo, porque também eles entendem que esse é uma das aplicações mais importantes dentro desse segmento. E aqui outra que me chamou muita atenção é a StrangeWorks. A StrangeWorks, ela se propõe a criar laços entre toda essa comunidade de desenvolvedores de programas, linguagens, empresas, para evitar que cada uma tenha a sua própria linguagem de computador quântico, e sim que você tenha uma forma de desenvolver algo em comum com todas elas,
se a gente for para analisar, dá para ver claramente que a raiz de praticamente todas é baseada na estrutura do Python, mas para evitar que cada empresa se feche ao ponto de não permitir que você aprenda a programar, tanto no sistema dela quanto em outras também. E aqui é um grupo que tem ganhado muito destaque dentro desse cenário, é um grupo especificamente de 4 centros de pesquisa na Holanda, mas o que tem se destacado mais seria o grupo de Delft, que criaram agora uma estrutura com uma interconexão entre esses 4 centros, que eles também denominaram de internet quântica. O grupo de Delft estava com um destaque muito grande também nesse congresso, foi a sede do congresso seguinte, e tem conseguido resultados que realmente têm impressionado a comunidade acadêmica. Um deles foi, alguns anos atrás, um experimento que mostrou, de vez, provou o princípio da violação das desigualdades de Bell. O nome do programa, QTech. Eles têm 3 cursos muito interessantes dentro da plataforma EDX, ou seja, edx.org. Todos eles sobre computação quântica. E aqui, mais algumas empresas, a gente tem no Canadá, no Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Alemanha. Certo? E aqui, um mapa global das empresas que hoje trabalham com algum projeto relacionado à área de computação quântica, seja em hardware, software, nos componentes ou em aplicações. Aqui, um cenário geral do mercado global de computação quântica. Até então, 24 países se destacam dentro desse cenário, o Brasil é um deles. 4 setores: segurança nacional, governo, a indústria, setor administrativo, mercado financeiro. Tem aqui 17 mercados verticais, 5 mercados regionais. Então, sim, a gama de aplicações e todo o espectro de interesse dentro dos setores, seja público ou privado, tem crescido cada vez mais e voltado os olhos para esse tipo de tecnologia. E aí, dentro de toda essa gama de aplicações, quais são os melhores, ou qual é o melhor computador quântico? Depende muito, depende do custo, depende da facilidade de se conseguir produzir aquele material, depende, claro, do orçamento que você, como empresa ou como laboratório, possui para construir o equipamento, depende da estabilidade do seu equipamento, né? Que os sistemas que funcionam em temperatura ambiente, por exemplo, já têm uma vantagem imediata, você não tem que resfriar um sistema a uma temperatura próxima do zero absoluto, e, obviamente, depende da eficiência e do ganho desses sistemas. Então, aqui, só para dar uma ideia, qubits supercondutores não funcionam em temperatura ambiente. Qubits fotônicos, sim, mas se você for levar em conta todos os fatores, como a possibilidade de escalar, ou seja, inserir mais qubits no seu sistema, para gerar esse upgrade, essa atualização, a forma como o seu sistema mantém essa coerência quântica por muito tempo, que aqui colocaram como quantumness, e a facilidade de usar, aqui o modelo de qubits supercondutores recebe 5 likes, e o sistema de qubits fotônicos 3. Mas depende muito do problema que você se propõe a resolver. No caso, por exemplo, do sistema de D-Wave, se você trabalha com problemas de otimização, aquele sistema é o mais indicado. Então, tudo vai depender do quão longe você quer ir, de quão amplo é o seu espectro e quão preciso é o problema que você quer atacar. E aqui um gráfico comparativo da evolução desses sistemas e do número de qubits ao longo dos anos. A gente começou aqui com o sistema da IBM com 2 qubits em 1997, o da Rigetti aqui em 2016 com 5, a IBM com 3, a IBM lançam com 5 em 2016, depois passa para 50, não disponível para o público, em 2017. A Intel entra com outro de 49 em 2018, a Google anuncia um de 72 em 2018, e a Rigetti em 2019, um de 128. E eu procurei referências sobre esse sistema da Rigetti, não encontrei. A princípio, eu entendo que eles não disponibilizaram para o público. Isso tinha sido anunciado em 2018, não sei se houve interferência da pandemia, mas a princípio não entrou de forma direta no mercado. E dentro de toda essa corrida, a Google anuncia em 2019 que ela obteve a supremacia quântica. Né? Vou deixar isso para o momento das perguntas,
mas o que ela alega é que ela conseguia resolver um problema que levava aqui 3 minutos e 20 segundos dentro do chip quântico que ela produziu, em comparação com o sistema clássico que levaria 10 mil anos, ou seja, um problema intratável de forma clássica. A IBM, concorrente direta, alegou que isso não era verdade, que essa supremacia quântica não fazia muito sentido, que, na verdade, esses 10 mil anos poderiam ser reduzidos a pouco mais de 2 dias, e isso movimentou de uma forma bem intensa os debates na comunidade acadêmica. E a própria IBM acaba de lançar um chip com 127 qubits que promete ser o mais veloz, o mais potente e mais eficiente de todos esses sistemas até então. Bom, junto com isso, a IBM desenvolveu uma métrica que ela chama de volume quântico para tentar comparar qual é a eficiência desses modelos, né? Isso leva em conta, por exemplo, os ruídos ao que o sistema está sujeito, o número de qubits, os erros associados a esses qubits e a própria topologia do sistema, ou seja, como que funciona a interconectividade entre esses qubits. Quanto mais conexões os qubits têm em si, mais fáceis são a comunicação entre um qubit e outro, mas também mais erros o seu sistema sofre, porque cada conexão, de alguma forma, ela vai ser influenciada por uma interação externa em algum momento. E dentro dessa comparação, hoje, o sistema da Honeywell é o que se coloca na frente, como, levando em conta todos esses parâmetros, seria, dentro dessa métrica, o sistema que seria a mais eficiente. Não necessariamente o mais rápido, nem o mais poderoso, mas o mais eficiente. E aqui, já entrando na parte final da apresentação, falando rapidamente sobre criptografia quântica, que é a capa da Nature, tratando sobre o tema, em março de 2014, e aqui é uma reportagem da Scientific American de março de 2016, falando sobre o QCard, que foi desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Los Alamos, seria um roteador quântico. O que é, no fundo, a criptografia quântica? Aqui, uma representação esquemática do protocolo BB84, que foi lançado pelo cientista que eu comentei, o Charles Bennett, no ano de 94, que mostra como que você pode transmitir dados de uma forma segura. Qual que é a ideia? Eu tenho, de novo, a Alice e o Bob, e tenho aqui a espiã, a Eva. E eu quero que a Alice envie uma informação para o Bob, sem que tenha, claro, um hackeamento no sistema. A Alice prepara um estado e manda. Ela sabe o que ela está mandando. O Bob não sabe o que está recebendo. Então, se o Bob não sabe, ele tem 2 tipos de base, de projeção de medidas para escolher. Uma em cruz, outra em X. Em alguns momentos ele vai escolher a primeira, em outros a segunda. Na média, ele vai acertar, vamos dizer, em metade das vezes ele acertou a base correta. E aí, quando o processo acaba, os 2 se comunicam e conferem qual foi o resultado apenas para os casos em que o Bob usou a base correta. Se o Bob usou a base correta, ele vai ter ali o estado final, que foi, espera-se, que foi enviado pela Alice, seja ele 0 ou seja ele 1. Se teve uma interferência, quem faz a interferência também não sabe qual é o estado que a Alice mandou. Então, para você capturar um bit e retransmitir, você tem que medir, olhar, observar o resultado e reenviar. Só que, como você não sabe, quando você usa a base errada, você está alterando, em metade dos casos, os resultados para as bases erradas. E quando a Eva, que é a espiã, reenvia esses estados errados para o Bob, a estatística do processo muda. Vão ter casos onde a Alice e o Bob conferem e o Bob usou a base correta, mas obteve o resultado errado. Então, dentro dessa conferência, você consegue detectar se teve espionagem. Ele não é impossível de espionar, mas se tem espionagem, a distribuição de estatística te fala se teve ou não alguém no processo. Então, você para o processo, fazendo uma analogia, você fecha a sala do Google Meet, cria um novo link e lá você manda a sua nova informação. Então, aqui, também no final da primeira década desse novo milênio, já tinha alguns dispositivos sendo vendidos. Aqui, 2 empresas que trabalhavam com isso, a ID Quantic e a MagicQ. Dispositivos sendo vendidos na faixa de 150 a 200 mil dólares, aqui no caso da ID Quantic, e da MagicQ, de 200 mil a 400 mil dólares. Muito mais barato do que um computador quântico da D-Wave, que custava 10 milhões de dólares, mas, claro, isso foi feito para realizar um tipo de tarefa específica, criptografia de dados, gerar uma sequência de números
que só os envolvidos saibam quais são, só aqueles bits que estão ali e para aquela função específica. Então, esses cabem sim numa mesa de escritório. E hoje, a gente tem aqui algo muito mais prático, seriam esses cartões de memória, já com conectividade USB e suporte a sistemas operacionais Windows, Linux e Solaris. Tem aqui as características, eles garantem até 16 megas de True Quantum Randomness, ou seja, uma aleatoriedade quântica verdadeira em cima do processo. Então, além de ser muito mais viável, muito mais prático, permite que você use esse tipo de sistema, por exemplo, em um telefone. Eu vou mostrar logo na sequência. Aqui é a última aplicação, pontos quânticos. Os pontos quânticos também existem computadores com um princípio voltado para a manipulação de pontos quânticos, mas aqui eu quero mostrar uma outra aplicação. Aqui seriam os cristais nanométricos, onde a cor do cristal depende do tamanho do seu sistema. Então, aqui, se eu tenho um de 2 nanômetros, ele tem a cor azul, para a cor vermelha, 4,2 nanômetros. E cada um desses cristais, ele pode ser usado, por exemplo, numa televisão, para ter um pixel de uma cor bem definida, bem precisa, uma imagem muito mais nítida. Esse aqui é um exemplo da TV QLED da Samsung, baseada no sistema de pontos quânticos. E aqui, recuperando a última aplicação em criptografia, o Galaxy A Quantum, com chip de Quantum Random Number Generation, né, de um gerador de números aleatórios, também baseado no princípio de criptografia quântica. Seguindo, então, para o encerramento, aqui os trabalhos que eu publiquei dentro dessas linhas de pesquisa. Aqui o tema do meu mestrado virou uma publicação com todas as aplicações, com a ideia de teletransporte quântico em cadeia. Então, ao invés de mandar um estado e, se deu errado, parar o processo, por que não continuar repetindo? Então, aqui, nessa figura da direita, a gente conecta vários canais até que o processo seja completado. Tem probabilidade 1? Não. Mas ainda assim é melhor do que abandonar o processo e não conseguir obter o estado que ali se queria mandar. Outras formas é você usar canais paralelos e outros tipos de medida de interconectividade. E a gente conseguiu explorar uma gama de cenários bem diversificada e mostrar como que essas combinações poderiam recuperar e melhorar a fidelidade do processo. Aqui, duas das publicações de trabalhos que eu desenvolvi no doutorado. Na primeira, teletransporte quântico com estados mistos, só que de uma forma que a gente chama de teletransporte direto, fazendo o processo uma única vez e analisando o tipo de decoerência que atua do ambiente sobre o meu sistema. Então, muitas vezes a gente mostrou que era melhor deixar o sistema ser mais corrompido, porque uma hora a fidelidade ia voltar a um valor maior do que o inicial, mais ou menos uma analogia como uma ação. Ao invés de simplesmente retirar quando ela está baixa, deixa mais um tempo que pode ser que ela volte. Isso no teletransporte direto. E aqui na figura da direita, um teletransporte condicional. A gente filtrava quais eram as medidas de interesse e direcionava o nosso resultado para algo que tinha uma probabilidade cada vez menor, mas um resultado cada vez melhor. E o último trabalho, já como docente da UNILA, teletransporte quântico utilizando cadeias de spin. A gente analisou modelos do tipo XY, XXZ e um caso geral também XYZ com teletransporte condicional, onde o operador densidade, que representa o estado do meu canal, é modelado por uma exponencial que leva em conta um hamiltoniano, ou seja, a energia do meu sistema, e a energia desse sistema leva em conta o acoplamento entre os spins e dos spins com o campo magnético externo. Então, também a gente mostrou a melhor forma de conseguir maximizar a fidelidade do processo, considerando a manipulação de todos esses fatores. Na sequência, quando eu voltei do congresso, criei um grupo de pesquisa junto com um professor, meu amigo, um pesquisador que eu admiro bastante, o professor Rodrigo Bluth, que é matemático, e a gente montou um grupo com 2 e depois 3 alunos. Hoje, desses 3 alunos, os 3 estão formados, 2 deles trabalham com computação quântica no setor privado. O primeiro deles aqui é o Anton. O Anton já passou por uma série de empresas. Hoje ele está na CloudWalk e já fez trabalhos em conjunto com o Senai Cimatec, Klabin e outras parcerias.
O Mauro trabalha, o último aqui da direita, numa startup de São Carlos, chamada Dobslit, e o Bruno quer seguir na área de ciência de dados e, por enquanto, está seguindo outra vertente. O Anton e o Mauro fizeram os cursos de verão da IBM, no programa que ela lança todo ano, chamaram a atenção da empresa e não só foram muito bem dentro daquilo que eles se propuseram a fazer durante esse programa de verão, que pode ser também entendido como uma maratona, como entraram em 2 grupos que eu vou mostrar logo adiante. Aqui um trabalho que nós publicamos no ano passado, com a comparação dos dispositivos da IBM e testando os algoritmos mais conhecidos, eu, o Anton e o professor Rodrigo. E aqui o grupo do Qiskit Advocates, onde eles foram convidados para integrar uma comunidade criada pela IBM para poder divulgar o trabalho que a empresa faz e, ao mesmo tempo, que para esses profissionais atuarem como consultores da equipe. Então, você passa por um processo seletivo, que inclui uma entrevista, que inclui desafios, todo o conhecimento que você adquire no processo, e depois, uma vez aprovado, você vira um consultor da empresa. Tá? Então, o Anton, por exemplo, entrou para o grupo do Qiskit Advocates, e depois o Anton e o Mauro entraram para a Quantum Open Source Foundation, que é uma outra organização que se propõe também a unificar todos os players, todos os envolvidos dentro da área de desenvolvimento de tecnologias quânticas, programadores, pesquisadores, acadêmicos e o setor privado, e, de uma forma geral, também serve para que eles atuem como consultores, para que eles participem de maratonas, de projetos e, possivelmente, a pandemia interferiu nesse caso, mas possivelmente de eventos e de viagens também, que seriam patrocinadas pela organização. Tá? Tudo isso em consonância com o Manifesto Quântico, que eu comentei no início da apresentação, esse movimento, lançado na Europa em 2016, também como reação ao anúncio do avanço da China dentro desse tipo de segmento. E aqui um anúncio do Simpósio Brasileiro de Engenharia Física, que o professor Valon mencionou no início da apresentação, que eu organizei em 2018. O tema do evento foi inovação, então, além de todas as visitas técnicas, e a gente trouxe as principais aplicações que engenheiros físicos vinham atuando até então, e físicos também, então, criptomoedas, controle e automação, desenvolvimento de projetos, crowdfunding e também computação quântica. Aqui, no caso, o palestrante foi o professor Frederico Brito, que se encontra aqui à esquerda. Tem aqui o professor Fernando, criador do curso de Engenharia Física, o professor José Marques Pova, que desenvolveu o curso junto com o Fernando depois da sua implementação, eu, o professor Sérgio Rezende, e o professor Rafael Tonial, na época vice-coordenador do curso de Engenharia Física, e o professor Frederico Brito já teve o privilégio de trabalhar em 2 gigantes dentro desse setor, a D-Wave e a IBM. E, para encerrar, mostrando que isso também está em consonância com o evento que nós participamos, eu e os alunos do curso de Engenharia Física, em 2019, da ANPEI, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, que também falou sobre computação quântica no evento, um evento internacional, e nós conseguimos estabelecer a UNIRA como parceira do evento e também participar. Agradeço pela atenção de todos, disponibilizo agora o tempo para perguntas e muito obrigado. Olá, Rafael, muito obrigado pela sua apresentação, excelente, né? Com a sua apresentação, acredito que a gente possa ter um vislumbre, né, sobre esse mundo gigantesco do desenvolvimento de tecnologias quânticas, né? E como esse daqui é um seminário aberto, né, que a gente pode fazer perguntas diretamente para o apresentador, né? Quem desejar fazer alguma pergunta, pode fazer agora, tá bom? Pode levantar a mãozinha e já pode fazer diretamente para o professor Rafael. Vamos lá, pessoal. Não fiquem inibidos, não existe pergunta burra, hein, pelo amor de Deus. Eu também comecei a aprender tudo isso do zero e assim que a gente vai galgando posições dentro de qualquer área do conhecimento. Então, por favor.
Bom, é o seguinte, se alguém desejar perguntar, né, não tem problema nenhum, mas eu percebi que, assim, que eu também tenho alguns questionamentos para fazer para você, né, então Claro. eu gostaria de começar, na verdade, perguntando alguns pontos, né, que eu achei interessantes. A primeira coisa é o seguinte, a China vem se desenvolvendo muito também na área de informação quântica de maneira geral. Você tem mais informações sobre esses dois últimos trabalhos que fizeram também, mostrando computação quântica com sistemas fotônicos e com sistemas de supercondutores? Foram trabalhos publicados muito recentemente, não é verdade? Você tem mais informações sobre isso? Você se refere a quais trabalhos específicos, Eu acho que Valon? são esses trabalhos que saíram, eu acho que em Physical Review Letters, dois trabalhos ainda neste ano, creio que em agosto ou setembro, né, mostrando que também eles tinham alcançado uma capacidade computacional bem significativa, né? Computadores quânticos desenvolvidos por aquele grupo do famoso Jianwei Pan, né, que fez doutorado com o Anton Zeilinger ano passado. Sim, sim, sim. O Zalin, inclusive, foi um dos precursores do desenvolvimento do teletransporte quântico experimental. Valon, não me recordo agora de cabeça e não quero falar sobre algo que eu não me lembro exatamente em detalhes. Não, não, sem problema. Mas eu tenho outro ponto também, que eu vi que você falou bastante sobre pessoas que vêm desenvolvendo essa área, né? Isso pode ser de um interesse dessa área no Brasil, isso pode ser de interesse de muitos estudantes nossos, né? De graduação, de pós-graduação. Você falou muito das empresas externas, né? Mas e as empresas que já estão funcionando aqui no Brasil? Provavelmente a gente não tem pessoas desenvolvendo computadores, mas tem muitas empresas tentando desenvolver programação atrelada aos computadores quânticos, né? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente e para os estudantes, inclusive, sobre essa área que está em franco desenvolvimento aqui no Brasil? Com certeza. Bom, a Honeywell, uma das empresas que trabalha com computação quântica de íons aprisionados, eu vi hoje, revisando a apresentação, que ela tem programas de estágio aqui no Brasil para trabalhar nessa área. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês no chat. Honeywell. Procura depois sobre isso, porque tinham opções bem interessantes. O Senai Cimatec, lá na Bahia, também está investindo muito forte nessa área. Algumas empresas elas fazem parcerias com esses centros, não, a Klabin é uma que tem interesse também na área de informação quântica. Tem algumas startups começando, né? Eu citei uma onde um desses alunos hoje trabalha, que é a Dobslit, de São Carlos. Nada impede também que você trabalhe para qualquer uma dessas empresas estrangeiras, especialmente hoje, onde boa parte do trabalho tem sido feito de forma remota. Então, uma das formas, vocês podem se habilitar para o programa da Qiskit Advocates, para o Quantum Open Source Foundation. Tudo isso, claro que a preferência é que você faça um curso de informação quântica, no caso da IBM, da própria empresa, e tenha o know-how, porque eles vão te cobrar isso, mas essas opções estão aumentando. Algumas dessas empresas, elas ainda não oficialmente, dessas que eu digo que estão surgindo aqui no Brasil, não anunciaram oficialmente a participação delas dentro dessa corrida, mas em breve algumas outras vão surgir também. Quer dizer que, inclusive, em São Carlos existem empresas, startups agora, e trabalhando exatamente com o quê? Você tem mais informações? Essa empresa desse seu ex-estudante? Então, aluno, o que eu posso te falar, basicamente, é que eles se propõem a usar o know-how dos funcionários, ou seja, da equipe que eles têm trabalhando nisso, e das linguagens de programação que hoje estão acessíveis para qualquer usuário, para resolver problemas específicos que outras empresas possam ter interesse. Então, tem empresas que a gente nem imagina, enfim, de vários tipos de segmento, que começaram a descobrir o que seria computação quântica, e especialmente quando se ouve falar em redução de custos, redução de tempo de processamento, né, otimização de processos, isso tudo, em linhas gerais, interessa a várias empresas, sejam elas grandes ou menores. Então, a proposta, a princípio, dessas startups é estabelecer parcerias para resolver problemas que essas empresas tenham usando computadores quânticos. Tá ótimo, então. Na verdade, o que não falta são problemas interessantes, né? Quando você pensa
em maximizações ou minimizações, você tem uma amplitude de problemas gigantesco, né? Claro, e uma das coisas que, a princípio, ainda joga contra, né, a escolha dos computadores quânticos é o fato de não dá para negar que ainda existe uma instabilidade grande nesses sistemas. E então você precisa não só conhecer bem a máquina que você trabalha e a linguagem, mas também conhecer o próprio sistema, porque ele te permite muitas vezes mitigar esses erros. Então, dá para explorar recursos onde você treina o próprio sistema para que ele erre menos. Ah, ótimo, então. Assim, a última pergunta para fazer para você, Tá? mas eu vou parar por aqui, que eu acho que o Bruno gostaria de fazer uma pergunta para você, Rafael. Isso Então, se der tempo, eu faço uma pergunta para você. acho que é meio Tranquilo, rápido, assim, eu na quero verdade agradecer os comentários aqui. era meio que um encadeamento dessa pergunta do Valon sobre posicionamento do Brasil nesse mundo, né? A gente vê, assim, 3, 4 empresas gigantescas que estão puxando, assim, de certa forma, esse vagão, e aí a ideia, gostaria de saber, assim, sobre, de certa forma, como o Brasil se encaixaria, porque esse é um tema extremamente central, imagino, que é de tecnologia de ponta, assim, né, de certa forma. Então, Bruno, é uma pergunta que não é difícil de responder em relação ao avanço tecnológico, né? Nesse ponto, a gente ainda está muito atrás. A área de informação quântica, dentro do contexto nacional, ela ficou por muito tempo restrita ao ambiente acadêmico. Natural, né? Claro, você tem que ter uma formação em física e conhecimento da área de computação para poder seguir carreira nessa linha, mas você já via, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos e em outros, também no Canadá e países da Europa, e no próprio Japão, e eu agora na China, uma interação maior com o setor privado que permitia que essas informações circulassem e também investimentos. Então, não foi à toa, né, que a gente viu a D-Wave sair assim do nada, no momento que todo mundo tinha um prospecto de que o primeiro computador quântico viria em 30 anos, e na verdade veio no final da década passada, com todas as limitações, né, do sistema de annealing da D-Wave. Bom, então, se você falar em patente, desenvolvimento de tecnologias e etc., a gente ainda está muito atrás. Não dá para competir. Tem que existir um programa de financiamento massivo e por um tempo consideravelmente longo, que seja de médio a longo prazo, vamos dizer, em pelo menos 10 anos, para que a gente consiga minimamente competir dentro dessa área. Porém, em termos de competitividade na parte de programação, conhecimento teórico e tudo que vem sendo produzido aqui no Brasil, obviamente dentro das universidades e dos grupos de pesquisa, não deixa nada a dever no segmento teórico e no know-how que os nossos pesquisadores têm quando conseguem adquirir uma experiência no exterior ou mesmo com colaborações com esses grupos. Em linhas gerais, a gente não perde nada em termos de capacidade e em termos de conhecimento, em termos de material humano de uma forma geral. Mas como é algo que depende, sim, dessa parte de investimento tecnológico, nesse ponto nós estamos muito atrás. Porém, o Brasil sempre teve um histórico de ser muito bem sucedido em competições de programação. Então, nesse ponto, eu acredito que a gente consiga conquistar um nicho bem definido dentro desse cenário também. Tá ótimo, obrigado, Rafael. Opa, muito obrigado pela pergunta, Bruno. Rafael, mais alguém teria mais alguma pergunta, gente? Mais nenhuma? Bom, na verdade, assim, eu vejo esse seu seminário muito importante, né, para que chegue aos nossos estudantes, né, de graduação e pós-graduação, como mais uma área possível de abertura de trabalho para pessoas que se formam em física, né, na medida em que se interessem por essas áreas. Como você mesmo colocou, você já tem experiência de 3 estudantes que conseguiram seguir por um caminho, né, que não foi um caminho acadêmico, que é um caminho, obviamente, muito bom, né, mas você tem outras áreas também que são muito importantes, que se abram para os estudantes de física, né? Então, mais uma área se abre, na medida em que está acontecendo nesse momento essa revolução da informação quântica. Né? Então, o seu seminário é muito importante nesse ponto, Rafael. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pois eu acho que é importante a gente criar novas possibilidades de expandir o conhecimento que a gente adquire, né? Não só na universidade,
mas também para o desenvolvimento da pesquisa. Não é uma questão de qual ambiente é melhor. Eu acho que todo mundo tem que ganhar o seu espaço. Então, fica cada vez mais, o gargalo aumenta cada vez mais se a gente pensa em formar só profissionais que vão continuar atuando no meio acadêmico, né? Eu acho que toda essa interação, ela é benéfica para todos os segmentos e, bom, permite que o estudante escolha e não fique restrito às opções que aparecem para ele, mas sim que ele possa também ser parte ativa desse processo de escolha da própria carreira, de onde ele vai atuar e do que ele vai fazer, de como ele pode contribuir com aquele conhecimento que ele adquiriu. Tá ótimo, então. Então, Rafael, muito obrigado. Bom, então eu vou terminar a gravação, que eu acho que já está nesse momento, não é? Gente, depois a gente vai lá e coloca no nosso ciclo de seminários, né? Eu que agradeço. Bom, gente, pelo convite, pela oportunidade. Ótimo. Então, claro, com certeza. E também os agradecimentos aí que mandaram pelo chat. Ótimo, maravilha. Agora sim eu vou interromper a gravação também.